Boa tarde a todos. Vou contar com vocês para me ajudar a refletir uma lição bem dura para mim. E eu acredito que depois do tema da reflexão, muitos vão achar que também é dura para outros também. Que é saber ouvir. A gente gosta bastante de falar, né? Ouvir, a gente tem que aprender. Então, eu agradeço a presença de todos. Agradeço que vocês unam os vossos corações nesse momento, para que agora, abrindo esse momento de harmonia, muitas vezes, com o coração nem tão perfeito como imaginamos ter, mas o propósito verdadeiro de querer ser melhores. É para isso que estamos na jornada da vida. Mesmo que as nossas ações, por vezes impensadas, possam produzir frutos um pouco amargos no coração dos outros. Mas que o nosso propósito de remediar-se, de corrigir-se, de reformar-se, seja incansável. Que tenhamos então um momento de reflexão, de paz, de propósito, firme e forte. Estamos todos no mesmo barco. E à frente é que devemos ir. Que a luz e a paz habite os nossos corações. Que assim seja. Eu acho que quando a amiga que escolhe o texto das palestras, ela botou esse texto Saber Ouvir, ela falou, esse aqui tem endereço certo. Aí pensa, a Elisete que tem que falar sobre isso, porque ela tem que aprender muito a ouvir. E eu sei que esse é um defeito ou uma inaptidão que nós haveremos de corrigir. Pior é se a gente não olha para as nossas imperfeições com uma certa resignação, com uma humildade de melhorar-se. Porque afinal, perfeito só esteve aqui o Cristo. Nós nos espelhamos nele para tentar imitá-lo, reproduzir. Então hoje nós vamos falar, eu vou usar o texto, o capítulo 38 do livro Opinião Espírita, Saber Ouvir, é um livro de Emmanuel, pela psicografia do Chico, e um texto, também uma inspiração do texto 77 do Caminho, Verdade e Vida, também um livro de Emmanuel, Convém Refletir. Ele vai usar essa frase que está na carta de Tiago. Quem tem o Evangelho em casa, a Bíblia, vai encontrar a carta de Tiago, uma das cartas. Não tem só cartas de Paulo, tem de Tiago também. E ele tem uma frase que no meio da rogativa dele, ele diz assim, ó, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irritar. Então tá a receita que ele traz. Eu vou separar, tentar aproveitar o tempo o máximo possível para que ele seja bem produtivo. Então eu vou trazer o conceito de ouvir, o conceito de escutar e o conceito de falar. Ouvir refere-se ao ato físico que os nossos ouvidos, que essa genética maravilhosa, inexplicável de perfeição que nós temos, nos permite perceber sons, as coisas que nos envolvem ao redor.
escutar algo, escutar um som do pássaro, escutar o barulho da água, escutar uma conversa de alguém que nos procura, é mais do que ouvir. É a intenção e o esforço consciente de absorver com atenção e respeito o que chega até nós. Então isso é escutar. Então nós temos e precisamos escutar aos outros, as coisas e a nós mesmos. Nós precisamos também escutar-nos. E muitas vezes a gente esquece também de nos escutar, o nosso espírito. Então eu vou citar algumas coisas. Primeiramente eu vou tratar de alguns conceitos que a psicologia usa para orientar. Por quê? Porque eu entrei abrindo essa palestra dizendo que eu tenho dificuldades de escutar. A gente tem defeitos, eu tenho esse defeito. E a psicologia nos orienta técnicas, aprimoramento para a gente ir melhorando, porque a gente aprende a ser melhor. E tu aprende a ser melhor e tu vai internalizando e os hábitos vão mudando. Quando é que eu estabeleço um hábito? Quando eu insisto até que ele vai fazer parte de mim. Aí faz parte da personalidade. Precisa de esforço. Para fazer esse escutar, a gente chama de escuta ativa. O que é uma escuta ativa? Então, na psicologia, a gente aprende que a escuta ativa não é apenas ouvir as palavras da outra pessoa que está dizendo, mas compreender o significado que tem por detrás das palavras. Escutar alguém promove uma conexão com o outro. Escutar algo promove uma conexão com a natureza, com quem a gente convive, a gente faz pontes. Quais são as orientações, então, que a gente pode aprender a melhor postura de escutar alguém? Dar a essa atividade, a esse momento, a essa intenção, atenção plena. É parar para escutar. Dar aquele tempo para ouvir a pessoa e assimilar. Quando alguém se achega a nós para nos falar alguma coisa, mostrar uma interação de que eu estou refletindo sobre aquilo que ela está me falando. Seja contando uma coisa boa, seja contando uma aflição. Olhar nos olhos dessa pessoa. Entender junto com ela, refletir o que ela me quer dizer. Essa é a maneira de melhorar a nossa escuta. Ter empatia por aquele que fala conosco. Procurar entender as emoções que estão envolvidas naquilo que ela está me dizendo. Seja de alegria, seja de aflição, seja de tristeza. Ter empatia, envolver-se na emoção do que ela está me contando. Na conversa com essa pessoa que está me contando, então, as suas coisas, ou na convivência, muitas vezes fazer perguntas, devolver algumas perguntas amorosas para essa pessoa acerca do que ela está nos colocando. Perguntas amorosas, fazer com que a pessoa que está nos perguntando ou nos colocando se engrandeça com aquilo que ela está dizendo. Demonstrar para essa pessoa que está falando conosco que ela é importante para a gente e que a gente quer ouvi-la. Isso muda tudo. Quando alguém vem conversar com nós, que o meu corpo e a minha linguagem tenha uma postura corporal, demonstrar que eu estou envolvida com aquilo que ela está me dizendo. Evitar, por exemplo, cruzar os braços. Cruzar os braços quando uma pessoa está falando com a gente
é um sinal corporal de que eu não estou envolvida naquilo que ela está me contando. Participar com o corpo naquilo que ela está me dizendo. Meneando a cabeça, mostrando um sorriso, um envolvimento, isso muda tudo. Isso é uma escuta ativa que eu me envolvo. Então isso são técnicas, detalhes que vão aprimorar o nosso modo de ouvir e escutar e falar com alguém. Agora eu vou abordar as orientações espirituais disso. Do ouvir, do falar, do não irritar-se. Em Mateus 13:13, lá no Evangelho, Jesus diz assim, olha, eu sempre digo, depois que a gente começou a estudar os Evangelhos, é que eu comecei a compreender quão as frases de Jesus são. A gente não tem alcance ainda para compreender. Jesus disse assim, por isso eu vos falo em parábolas, porque vendo, vocês não veem, ouvindo, vocês não ouvem e não entendem. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo assim, ó, que não é o ouvido físico que vai fazer a diferença. É quanto aquilo entra dentro de mim que vai fazer a diferença. Jesus, sabendo da nossa imaturidade espiritual, falava por parábolas, por quê? Porque quando ele contava a história daquilo que ele queria ensinar, a história fazia com que a gente compreendesse. Eu digo a gente, porque nós somos espíritos de muitas e muitas reencarnações. Certamente nós também vivemos no tempo de Jesus. Certamente. E se estamos ainda aqui é porque estamos na peleia, né? Para aprender. Jesus nos ensina com isso que a verdadeira compreensão não exige apenas a audição, mas também a abertura do coração e da mente. E é esse modo de ouvir quem está do nosso lado ou nas situações que a gente ouve as pessoas que vai fazer toda a diferença. Se nós conseguirmos aplicar esses aprendizados no nosso dia a dia, a gente não percebe, mas vai começar a haver transformações nos relacionamentos. Pode ser a conta-gotas, mas ele sempre. Todos nós gostamos mais de falar do que ouvir. Isso é uma característica humana. Quem mais ouve do que fala é porque já aprendeu a aplicar a evolução no seu modo de ser. Estamos prontos para dar de forma caridosa? Isso são perguntas para a gente refletir. Estamos prontos para dar de forma caridosa nosso tempo para o problema daquele que nos procura? Ou será que estamos sempre com pressa? Quanto tempo nós temos destinado a quem nos procura? Quanto? Quando o outro nos coloca um problema, será que a nossa ação não interrompe a fala dele? Muitas vezes a pessoa está contando uma coisa, a gente já atravessa no meio, já diz tudo que a pessoa nem conseguiu falar. A gente não percebe, mas a gente faz isso. Ouvimos a fala da outra pessoa até o fim? Quando alguém conversa com a gente, seja, vamos dizer, no lado bom, ou se irritando, ou brigando, ou qualquer jeito, será que nós conseguimos olhar para esta alma que está, entre aspas, gritando por socorro, compreendendo que dentro deste corpo tem uma alma que sofre? Será que a gente consegue fazer isso? São tudo aprendizados.
Nos colocamos no lugar do outro quando ele nos relata os seus problemas. A gente sempre acha que a dor da gente é maior do que do outro. Não, mas eu já passei por isso. Quem disse que nós temos a régua certa para medir a minha aflição e a aflição do outro? Quem disse? Que presunção é essa? E após ouvir, digamos que a gente ainda vá melhorando o modo de ouvir. Como é que nós falamos para essa pessoa que nos procura? Aí vem a correção da postura do falar. Vocês viram que complexo que é? Quem ouve, aprende. Quem fala, espalha. Se falar coisas boas, espalhará coisas boas. Se falar coisas ruins, espalhará coisas ruins. E a palavra, que é uma emissão do pensamento, que a nossa mente, guiada pelo Espírito, produz, é como se fosse uma partícula de energia. Se eu atiro energia boa, como um bumerangue, volta energia boa. Se eu atiro energia ruim, volta energia ruim. Quando a gente diz assim, ó, nós colhemos o que plantamos. Não é só plantar na horta, lá na lavoura. O que nós plantamos nos corações de quem nos compartilha o dia? Então, observemos a importância do uso das palavras quando nós estamos no meio de uma conversa. Palavras emitidas não voltam. No meio de uma desarmonia familiar, um erro de postura de ouvir pode nos levar a dizer coisas que nunca mais o tempo apagará. Aí nós dependeremos do perdão de quem ouviu. Aí o estrago ficou maior ainda. Expressões muitas vezes usadas que causarão danos eternos, incalculáveis. Um exemplo que deve ser evitado. Um exemplo que tinha nessa abordagem que diz assim: numa briga de um casal, por causa de alguma coisa, de uma desavença que o filho fez. O pai ou a mãe, não é? Estou dizendo quem? Aquele que está irritado, né? Porque a gente acaba dizendo bobagem e diz, e aí a criança está ali. O pai e a mãe brigando. Tu viu? Puxou sangue ruim da tua família. Olha o sangue ruim ali, ó. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. Esta criança pode ser um bebê. O Espírito ouve e guarda. A gente pensa que não guarda? Quem disse? Quem disse? Qual será o dano que o Espírito captou da rejeição que ele vai guardar do sangue ruim para toda a encarnação dele? E quiçá a gente vai depender do perdão dessa criança, dessa mãe, desse pai que um disse para o outro. É mais comum do que a gente pensa. Um problema que a gente precisa aprender a evitar é educar o nosso modo de falar e de ouvir e de dizer e de irritar-se. Então, se alguém aqui um dia foi magoado, que a gente tem, né? Quem não tem os traumas que a gente guarda daquilo que ouviu? Então, se a gente aqui traz dentro nos subsolos da nossa alma dores de algo que eu ouvi de alguém, de alguma coisa que aquele me disse,
A postura ideal de quem busca elevar-se é olhar para este que disse, não com ódio, porque ele também é imperfeito, porque ele também é falho. E quantas vezes ele disse sem pensar. E ai, se o tempo pudesse voltar. Então, se a gente tem alguma dor contra alguém, olhemos para essa pessoa com compaixão. Ela também está imperfeita, assim como nós. É mais fácil a gente entregar o perdão. Tem um ditado popular que diz: melhor tropeçar com o dedão do pé do que tropeçar com a própria língua. O pé sara, a unha foi embora, rasgou o dedo, 15, 20 dias melhor. E a língua que tropeçou? Estrago é maior. Ou ainda, palavra e pedras lançadas não voltam mais. Por tudo isso, olhem o quanto nós devemos iniciar a nossa reforma íntima quanto ao nosso modo de nos portarmos quando ouvimos do outro as frases, sejam boas, sejam ofensas. Observemos que nós não estamos aqui falando só daquele que diz assim: eu venho aqui na casa espírita para um atendimento fraterno, que senta do outro lado da mesa formalmente. Eu estou falando no dia a dia. Não tem algo formal, eu vou sentar para falar. A maioria das vezes a gente toca assim, no meio da conversa, nem percebeu que está num entreveiro, como a gente diz. Então a gente precisa captar. Nós que estamos aqui, somos decididos através dos ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos do Cristo. Nós precisamos aproveitar as reflexões para melhorarmos, travarmos os momentos de dor que podem acontecer de um estupim que vai explodir. Quando a brigaiada aparecer, que a gente dê uma recuada, vai dar uma volta, vai tomar uma água, deixa para amanhã. Isso é a postura de quem quer melhorar-se. A prática budista tem um ensinamento que diz assim, ó: o homem torna-se grande quando aprende a pensar, a sentir, depois de tudo isso, falar e agir. Como é que eu posso, então, agir para eu melhorar o meu modo de ser? Porque a gente, na reforma íntima que a doutrina espírita nos ensina, não é melhorar o outro, é melhorar eu para que o outro perceba. Tem o capítulo 38, então, que traz as frases que eu achei bem bonitas, que eu falei que eu ia falar sobre ele. O Emmanuel diz assim: tumulto e vozerio são atritos humanos que pedem um raro tipo de beneficência. Qual? A caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam desorientados à míngua de alguém que os ouça. Convém, no entanto, frisar que palavras a esse que vem nos falar não lhe escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante amor, para ungir-lhe a alma com o bálsamo da compreensão. Muitas vezes sem necessidade de palavras, só de olhar, benevolente. E por esse motivo, porque não encontram pessoas e corações que os ouvem, falecem na luta
feição e a modo de um motor que se desajusta sem o óleo que lubrifica. Para que lhes preste orientação, o amparo devido, não mostre o ar distante daquele que não quer se incomodar. E nem lhe diga a frase clássica: pior já aconteceu comigo. É possível que os teus problemas realmente sejam maiores. No entanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar as extensões do sofrimento no coração do outro. Foi o que eu disse antes. Quem disse que a minha dor dói mais do que a dor dela? Quem disse? Que régua é essa que eu tenho? A régua do egoísmo, a minha? Desce, pois, do nível alto de tuas dores, minorando aquele que te possa parecer mais simples. A tua dor vai melhorar minorando a do outro. Deixa que o próximo que te procura relacione os próprios desgostos. Deixa que ele fale, que ele exponha para fora. Se tiver expresso ou cansaço, estou cansada, tá tarde da noite, trabalhei o dia todo, me incomodei na empresa. Ele diz assim: não pronuncie respostas tocadas de superioridade e de aspereza, qual se você morasse numa cátedra de herói. Faz pausa, para, mesmo que breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante que te caiba configurar a palavra, por isso que ouvir é mais enobrecedor. Então, quando te couber a palavra, dize uma frase que esclareça sem ferir. Ele já está ferido. Não dá para botar pé na cabeça da pessoa que já está arrasada. Reanima sem enganar. Se não tiver nada para dizer, não diz. Olha com olhos de afeição. Se possível, dê um abraço. Sobretudo, em ouvindo aquele que te procura, não lhe interrompa a fala, como uma vara de censura. Geralmente, os que te procuram para descarregar as agonias da alma, conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos seus ombros. A gente não precisa lembrar do peso. A pessoa que te procura sabe que está pesando nos ombros dela. A gente não precisa lembrá-la disso. Tanto que ele orienta assim: você não tem nada para dizer, fica quieto. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos no caminho adiante. É isso que quem fala, quem precisa ser ouvido, quem nos fala e precisa ser ouvido busca. Ele só está buscando força, porque a jornada e os passos são dele. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Nós não precisamos resolver o problema do outro, podemos ajudar. Mas cada um é dono do terreno que ele precisa cultivar. Nós podemos auxiliá-lo, ajudar, encorajar, mas o caminhar e a solução é dele. E a gente precisa compreender que cada um tem a sua caminhada, a rapidez no trajeto é de cada um, mas aquele que estende uma mão
recebe a força daquele que se reergueu. E por fim, o próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam. Mas sim, apelava sincero: vinde a mim, eu vos aliviarei. Então, se o Cristo dizia, vai e não peques mais, não era a pessoa que ia ter conversado com o Cristo e ia ver seus problemas resolvidos, não. Jesus disse, vinde a mim, comigo o fardo é mais leve e o jugo é suave. Ele não disse, eu vou carregar para ti. Ele não disse. Não disse. Então, talvez uma das maiores virtudes que o nosso coração pode desenvolver, e a gente aprende a fazer isso, é desenvolver a fé. Crer que não estamos sozinhos. Nunca. Nós somos mais ajudados e olhados e assistidos do que a nossos olhos físicos e nossos ouvidos sonham. Diariamente, sem intercalar tempo. Primeiro porque nós nascemos com um guia protetor que vai estar ao nosso lado sempre, até o fim da encarnação. Então, sozinho aqui ninguém está. Se as tuas dores afligem o teu coração, e o ambiente que tu te encontras muitas vezes não te permite ter ali, colher a força e o apoio que tu sonhas em conseguir, porque nas famílias estamos todos em reajuste. Procura que outras pessoas, outros corações estão perto. Atendimento fraterno na casa espírita. Nós temos pessoas amorosas aqui que ouvem, que te ajudarão a carregar o fardo. Não carregarão por vocês, e nem a mim. Mas nos dará força e ânimo, porque a fé dentro de nós move montanhas. Jesus não disse, a fé move montanhas, eu vou lá, pego o morro e boto nas minhas costas, morro lá, de pedra. Poderia fazer isso aqui na casa espírita, né? Todo mundo ali carregar o morro e resolver o problema que caiu aqui. Não, não é isso que Jesus quis dizer. Jesus disse, a fé move montanha, por quê? Porque não tem problema maior no mundo que não possa ser resolvido com um coração que se sente forte e apoiado. Na fé nós nos agigantamos e nós temos sempre em quem confiar. Basta que a gente se percebamos e olhamos quem está muitas vezes do nosso lado. Pode não ser no âmbito familiar, não se sabe, mas que a gente perceba que Deus envia sempre alguém. Então é nessa certeza que a gente reflete, que a gente encerra então a nossa exposição para que essas palavras sejam força e mudança. A gente convida os médios então. Agora cada um, ao cerrar os olhos, imagine que mãos do alto estão aqui para nos ajudar. Que a força que se projeta através das mãos dos médiuns que aqui estão, entregando seu amor, sua compreensão, dando seu magnetismo, elas apenas são pontes de uma grande legião que nos quer bem, de uma legião que nos assegura. Na direção do leme está o Cristo, Ele que garantiu que com Ele o fardo era mais leve
e o jugo mais suave. Que levemos então para a nossa semana que se adentra, essa certeza da paz. Que possamos multiplicar no nosso e nos outros corações. Que assim seja.